Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos apresentar o quinto dos nossos vídeos, então roda a vinheta. Tá gravando? No vídeo de hoje iremos aprender dois novos conceitos que serão muito importantes para o compreendimento do assunto principal do vídeo. E esses conceitos são a estereoscopia e a curva de nível. Primeiramente, eu vou explicar o conceito de estereoscopia. Consiste em duas imagens da mesma cena, porém essas imagens devem ser captadas de diferentes perspectivas. Dessa forma, passando a ideia de uma imagem saindo fora do plano. Por meio dessa estereoscopia, também é possível a realização de cartas topográficas. Nesta imagem, podemos ter uma noção de como fica um par de imagens que servirá para uma visão em um estereoscópio. Nota-se que as imagens parecem ser a mesma, entretanto, há uma leve mudança na posição da câmera. O mesmo ocorre para imagens aéreas, para a realização de serviços de topografia. Para poder juntar as duas imagens e obter o efeito 3D, é necessário o uso de um aparelho chamado estereoscópio. Como podemos ver nessa imagem, temos um estereoscópio analisando possíveis imagens aéreas do solo. A respeito das curvas de nível, elas são um tipo de representação altimétrica do terreno, compostas de linhas e traços. As curvas de nível, também conhecidas como isolinhas, são formadas a partir da intersecção de vários planos horizontais com a superfície do terreno. A imagem que está sendo apresentada representa de forma simples o conceito de curva de nível. Nota-se que esse morro foi fatiado em várias camadas, cada uma com uma altitude diferente, e como resultado, temos uma imagem em 2D com diferentes círculos. A distância entre essas fatias, ou formalmente chamadas de planos horizontais de intersecção, são sempre paralelos e com as mesmas distâncias. Isso pode se denominar de equidistância vertical. Na nossa imagem, a distância entre os paralelos é de 20 unidades, por exemplo. De maneira resumida, a curva de nível possibilita uma identificação 3D do terreno em uma representação em 2D. Essa identificação permite classificar se ele é acidentado, íngreme, plano, montanhoso, enfim, diversos tipos de terreno. Agora irá passar uma imagem dos principais terrenos brasileiros, mas para curiosidade mesmo. Bom, vocês devem estar se estranhando comigo aqui gravando e à noite ainda. É que o Pedro, o nosso outro integrante do grupo, sofreu um acidente e teve que se afastar das gravações, mas logo ele já vai estar bom para continuar gravando. Bom, agora eu vou falar a respeito de como as curvas de níveis são criadas. Existem duas principais formas de criar uma curva de nível. A primeira delas é pelo método tradicional, que não será aprofundado muito nesse vídeo aqui, porque o nosso canal vai focar mais no segundo método, que é a utilização da aerofotogrametria para a criação das curvas de nível. De uma forma resumida, o processo da criação da curva de nível se resume em coleta de informações no eixo x, y e z. Essa coleta pode ser feita tanto pelo método tradicional quanto o método da aerofotogrametria. Após os dados serem coletados, será gerada uma nuvem de pontos com coordenadas planialtimétricas. Para uma melhor qualidade na nuvem gerada, os pontos coletados devem ser filtrados. Com a nuvem concluída, deve ser gerado um modelo digital de terreno, o MDT, que já foi citado em outro vídeo nosso. Se você não se lembra, dá uma olhadinha no nosso terceiro vídeo. E a partir do MDT será extraída as curvas de nível. Lembrando que as curvas de nível ligam pontos em um determinado relevo que apresentam a mesma altitude. Logo, um mapa apresentará diversas linhas, porém, elas são divididas em três categorias, sendo elas: linhas mestras são aquelas que seus valores são múltiplos de 5 ou 10 metros. Normalmente essas linhas são mais grossas. Linhas intermediárias, como o próprio nome já diz, elas ficam entre as linhas mestras. E tem as linhas meia equidistância, são utilizadas na densificação de terrenos muito planos. Agora eu vou falar para vocês um pouco da interpretação de umas curvas de níveis, para quando vocês se depararem com alguma, ter uma noção básica de como que está funcionando o terreno naquele lugar. Então, por exemplo, curvas afastadas, elas representam terrenos mais planos. Então, quando uma linha da representação da curva de nível está mais afastada da outra, ela está representando que aquele terreno ele é mais plano.
Curvas próximas é ao contrário, é os terrenos mais acidentados. Então, se numa distância pequena, por exemplo, de 50 metros, essas linhas estão muito perto, significa que aquele terreno ele é muito íngreme, que ele é muito acidentado. Duas curvas de níveis jamais devem se cruzar. Isso não vai acontecer porque não acontece na prática. Duas ou mais curvas não poderão se unir para fazer uma única curva, a não ser que seja representação de paredes de rocha. Quando a gente vê em filmes, por exemplo, aquelas grandes paredes de rocha que beira a praia, é esse único tipo de representação que a curva de nível pode estar sobreposta uma em cima da outra para fazer a representação. E cumes e depressões são representados por pontos. Aquele é o ponto, o cume no caso é o ponto mais alto daquele local e a depressão é o lugar mais baixo. Então eles não são representados por linhas, eles são representados por pontos. Agora serão passados alguns modelos de como os terrenos ficam nas três vistas: oblíqua, a vista da carta e a vista de perfil. Bom, pessoal, vamos falar sobre a importância das curvas de nível na agricultura de precisão. Primeiramente, vamos falar sobre as curvas de níveis físicas, como essas que aparecem aí na imagem. Elas têm uma grande importância no requisito de evitar que as chuvas elas causem a erosão do solo, levando a terra, os nutrientes, a plantação que está na parte de cima do terreno para a parte de baixo. Já as curvas de níveis feitas pelos computadores, com base no terreno, elas são importantes para diversas finalidades na agricultura de precisão, como por exemplo a tomada de decisão, para você decidir em relação a qual é a melhor área para o plantio. E ela também é super importante para o planejamento do tráfego de máquinas, já que diversas máquinas elas só trabalham com uma boa eficiência até certo grau de inclinação. As curvas de níveis elas também são super importantes para decidir o melhor tipo de cultura a ser implantado naquela zona, naquele terreno mais íngreme, mais inclinado. Então, a noção em relevo, em topografia, ela pode ser construída de diversas maneiras, mas a mais perfeita até o momento é a representação através das curvas de nível. Então, a curva de nível ela é o produto final do levantamento aéreo, voltado para a topografia, e ela representa, através das linhas isométricas, qual é a elevação da estrutura a ser mapeada. Bom, pessoal, o nosso vídeo se encerra por aqui. Espero que tenham aprendido bastante. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa o like, comenta, compartilha com a família, amigos, animais de estimação, enfim, o importante é compartilhar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.